Fala, minha tropa, professor Wendel aqui, o teu professor de matemática e raciocínio lógico. Professor Wendel, o que você preparou para nessa nossa nona aula, a nossa última aula da nossa turma de questões? Galera, eu preparei muitas questões pancadas aí para a gente trabalhar elas dentro da nossa aula de hoje, tá bom? Então, para isso, eu preciso que tu analise da seguinte forma uma coisa, ó. Olha para a nossa primeira questão. Essa primeira questão, analisa comigo o que o examinador está te pedindo dentro dela. Ó, o examinador ele te diz da seguinte maneira. Analisa aí, ó. O examinador ele informa assim: considerando que o primeiro termo de uma progressão aritmética é igual ao número 4 e o seu sétimo termo é igual a 40, assinalar a alternativa que apresenta a soma dos sete primeiro termos dessa progressão. Galera, isso aqui é questãozinha assim, entendeu? Só para a gente introduzir contigo aí. O que é que ele está te pedindo? Ele está te pedindo a soma de todos os termos. Pessoal, anota isso aí, ó. Quando o teu examinador te falar em soma de todos os termos de uma progressão aritmética, de todos os termos de uma progressão aritmética, você vai botar a fórmulazinha aqui, ó. A soma de todos os termos, aqui é um S, aqui é o N, a soma de todos os termos, é igual a o meu primeiro termo, que é o A1, mais o meu último termo, vezes a minha quantidade dividido pelo número 2. Então, eu preciso que tu pense da seguinte forma, ó. Quantos são os termos que ele quer que eu calcule a soma? Dos 7 primeiros termos, não é? Então, você vem, ó, a soma dos 7 primeiros termos é igual, ó, a 1. Quem é o meu primeiro termo aqui, ó? Primeiro termo dela é quem? É o número 4, não é? Então, tá aqui, ó, 4 mais o último termo, que é o sétimo termo, que é quanto? Que é 40. Aí tu vem, ó, vezes a minha quantidade. Quanto é a quantidade? São os 7 primeiros termos, então vezes 7. Dividido por quem, professor? Pelo número 2. Aí você analisa comigo, ó, 4 mais 40 dá quanto, professor? Dá 44. 44 vezes o número 7 dividido pelo número 2. Aí tu pensa comigo da seguinte forma. 44 vezes o número 7 dá igual a quanto, professor? Dá igual a 308. Aí tu analisa comigo. 308 dividido pelo número 2 dá igual a quanto aí, professor? Dá igual a 154. Então, quer dizer que a soma dos 7 primeiros termos dessa minha progressão vai ser igual a 154? Exatamente. Gabarito, letra C. Então, quando o teu examinador te falar na soma de todos os termos de uma PA, você vai utilizar essa fórmula aqui, onde a soma de todos os termos é igual ao primeiro termo mais o último termo da progressão, vezes a quantidade dividido pelo número 2. Bom? Então, é assim que você calcula a soma de todos os termos de uma progressão. Agora, eu quero que tu entenda também dessa seguinte forma aqui, ó. Professor, que letra era que tinha dentro daquele termo ali que eu não entendi para copiar? Qual é? Que letras são essas daí que tem soma do termo? Aí, Ó, aqui, ó, a soma de todos os termos, porque esse N significa todos os termos. Aí esse A1 aqui, ó, A1. Esse A1 é quem, ó?
ele é o primeiro termo da progressão. Quem é o primeiro termo da progressão? É o número 4. Quem é o último termo da progressão? Ó, o sétimo termo é igual a 40. Então, o sétimo termo é o último termo. Vezes a quantidade. Quantos números tu tem aí? Ó? A soma dos 7 primeiros termos. Então, vezes a minha quantidade, que é o número 7, todo mundo dividido pelo número 2. Padrão? Padrão. Ora, pode perguntar, tá bom? Aí te deu o seguinte. Analisa a progressão aritmética, minha PA. A imagem associada para a resolução da questão. É correto afirmar que o 30º termo da PA acima é igual a... Galera, primeiramente, tu precisa saber uma coisa. Precisa saber uma coisa, antes de mais nada. Esse 2 aqui, ele é o primeiro número da progressão, não é? Então, ele vai ser chamado de quê, professor? Ele vai ser chamado de quê? De A1. Esse número 5, de A2. Esse número 8, de A3. Esse número 11, de A4, que é o quarto termo. Esse 14, né, o quinto termo. Esse 17 é o sexto termo. Esse 20 é o sétimo termo. Aí, o que é que ele quer descobrir aqui, ó? O trigésimo termo dessa progressão. Qual número é que ele vai possuir? Primeiramente, tu precisa saber de quê quando tu vem para cá. Diz para mim aí. Da tua razão, cara. Ó. Quem é o teu padrão aqui? De 2 para 5 aumentou quanto? Aumentou 3. De 3 para 8 aumentou quanto? Aumentou 3. De 8 para 11 aumentou quanto? Aumentou 3. Então, esse número 3 aqui, ele é o quê? Ó? Razão. Ele é a minha razão. E aí, se ele quer, ó, presta atenção, se ele quer descobrir o meu 30º termo, vai ser calculado por quem? Pelo meu primeiro termo, que é o 2, mais, se eu quero descobrir qual número vai ocupar a posição 30, tem quantos números antes dele? 29. 29 vezes a minha razão. Acabou. Aí tu vem, ó, meu 30º termo é igual. Quem é o primeiro termo aqui, ó? É 2. Mais 29 vezes a minha razão. Quem é a minha razão? Não é 3? E aí tu vem, vezes 3. 3 vezes 29 é igual a quanto, professor? 3 vezes 29 é igual a 87. O número 2 mais um número 87 é quanto? 89. Então, meu 30º termo aí, ó, 89. Gabarito, letra B. Até aí tá tudo bem, pessoal? Tá show, tá show. Show de bola. Olha essa daqui, ó. Essa daqui ela não é difícil, ela é interpretativa. Precisa analisar um negócio aqui. Aí te deu aqui, ó, sejam o 12º termo é igual a 15. O 21º termo é igual a 21. Aí te diz, ó, os termos de uma progressão aritmética determinem o valor da razão. Aí tu vai analisar comigo, ó. Presta bem atenção nisso aqui.
Quem é o teu último termo da tua progressão aí? Quem é o último? Diz para mim quem é o último deles. Né? Estão me ouvindo aí, pessoal? Agora eu tô. Agora voltou. Sim, professor. A Voltou. transmissão deu uma caída, não deu? Eu pensei que era minha internet aqui. E eu também, mas fiquei calada. Mas vocês perderam alguma coisa aqui ou não? Não, não. É bom começar Não. aí, professor. Ó, quem é o meu último termo aqui da progressão? Quem é? Olha para cá. Quem é o último termo aqui? É o 12 ou é o 21? É o 21, não é? Então, meu último termo é igual a... Quem é que está sendo o primeiro termo aqui? Se já que eu não tenho o primeiro termo. É o 12. Então, ó, o A12 mais... Aí tu vai prestar atenção num detalhe aqui, ó. Presta atenção. Se eu tenho, ó, o meu 21º termo e aqui eu tenho o meu 12º termo, tá faltando quantos termos entre eles aí? Quantos termos está faltando para poder ficarem iguais? 9. Hã? 9. 9. 9. Então, ó, mais 9 vezes quem? A minha razão. Agora tu vai só substituir, ó. Quem é que está associado ao 21º termo? Não é o número 60? Aí tu vem, ó, 60 é igual. Quem é que está associado ao 12º? O número 15. Mais 9 vezes a minha razão. Esse 15 está somando, ele vai para o outro lado como? Subtraindo. Então, 60 menos o número 15 é igual a 9 vezes a minha razão. 60 menos 15 é quanto, professor? 45. Então, 9 vezes a minha razão. Como esse 9 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a minha razão é igual a 45 dividido pelo número 9. Então, a minha razão é igual a quanto, professor? É igual a 5. E eu vi aqui no chat que já tem gente que matou essa questão aqui. Padrão, padrão. E aí, pessoal, alguma dúvida? Deu para pegar direitinho aí? Podem falar, entendeu? Dessa forma é bem mais prático. Tu é doido para o sistema, o cara perde um tempão, Danilo. Porque aqui, ó, tu já associa e já mata logo. Entendeu? Olha essa daqui. Essa daqui ela já é progressão geométrica. Inclusive, eu até trabalhei elas com os meus alunos da mentoria, normal. Aí, professor, por que você colocou essa questão? Porque ela é altamente interpretativa e é uma questão que a tua banca já cobrou parecido em prova. Então, pensa comigo isso aqui, ó. Observou-se que em um determinado mês, essa daqui tu tem que interpretar bacana comigo, ó. Acompanha a linha de raciocínio para você não ficar perdido, ó. Observou-se que em um determinado mês, o número de pessoas afastadas por uma doença cresceu de acordo com uma progressão geométrica, ó. Uma progressão geométrica. Cresceu de acordo com a progressão geométrica. Aí te diz, ó, sabe-se que no 5º dia haviam 400 pessoas doentes. E no 8º dia
haviam 3.200 pessoas doentes. O que ele te diz aqui, ó? Determine o número de pessoas do primeiro dia. Aí pensa comigo aqui, cara, ó. Bem assim, ó. No teu A5, tu tem 400 pessoas. E lá no teu A8, ó, lá no teu 8º termo, tu tem 3.200. Cadê o primeiro termo daqui, ó? Como é que eu posso determinar o primeiro termo? Agora, tu tem que analisar comigo o seguinte, presta atenção. Professor, qual é que é a minha fórmula, ó, a minha fórmula para progressão geométrica? Lembra lá comigo, ó. Minha fórmula para progressão geométrica é o último termo. Quem é o último termo aqui da progressão, ó? É o A8, não é? Então, meu último termo é igual a o meu primeiro termo vezes a minha razão elevada à quantidade menos 1. Aí tu pensa comigo, presta atenção. Aí tu olha para cá, professor, o examinador ele não me deu o primeiro termo. E aí, como é que eu resolvo essa questão? Meu irmãozão, presta atenção. Presta atenção. Analisa comigo uma coisa. Se ele não te deu o primeiro termo, mas ele te deu o 5º termo, você vai jogar com as cartas que você tem. Entendeu? Ou seja, tu vai colocar o 5º dia, que é o 5º dia, como ele sendo o primeiro. Por quê? Porque eu não sei quem é o primeiro ainda. Aí tu vem, ó. O meu 8º termo é igual ao meu 5º termo. Por que eu coloquei o 5º termo? Porque eu não sei quem é o primeiro, vezes a minha razão elevada à quantidade. Quem é a quantidade? Não é 8. Menos o primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? Não é 5? Então, ó. Pronto. Então, professor, quem é o 8º termo aqui, ó? Ele atendeu quantas pessoas? 3.200. Aí tu vem, ó, 3.200 pessoas é igual a... Quem é que está ligado ao 5º? 400. Então, 400 vezes, ó, a minha razão, 8 menos 5 fica quanto? Fica 3. Aí tu pensa comigo o seguinte, ó, esse 400 não está multiplicando, ele passa para o outro lado como? Dividindo. É ou não é? Aí analisa comigo, ó. 3.200 dividido pelo número 400. Ó, corta, 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 corta. 32 dividido pelo número 4 é igual a quanto, professor? É igual a 8. Pessoal, essa minha letra Q, ela está elevada ao cubo. O que, que vai acontecer com esse número que está do outro lado da igualdade? O que, que vai acontecer com ele? Ó, vai ser retirado a raiz cúbica de 8. Professor, o que, que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é o número que eu eleve ao cubo, que vai dar o número 8. Qual é o número? Número 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a minha razão aqui, ó, é igual a quanto? É igual a 2. Mas eu não resolvi a questão ainda. Não é letra A, não. Pelo amor de Deus, não vai marcar isso aí, não. Ele está te pedindo o quê? Ele está te pedindo o número de pessoas doentes no primeiro dia. Aí, presta atenção. Se eu sei que no 5º dia tem 400 pessoas, então tu vem aqui, ó. O meu A5 é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão elevada à quantidade, que é 5, menos o primeiro termo aqui. Aí tu pensa comigo, ó, quem é o 5º termo?
Não é 400? Então, 400 é igual ao meu A1, que eu não sei quem é. A minha razão é quanto? Não é 2? Então, 2. 5 menos 1 é 4. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que, professor? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então, ó, 400 é igual a 16 vezes o meu A1. Esse número 16 que está multiplicando passa para o outro lado como? Ó, dividindo. Então, o meu primeiro termo é igual a 400 dividido pelo número 16. 400 dividido pelo número 16 é igual a 25. Gabarito letra E. Padrão, grande Jonas, padrão, padrão. Ó. Alguma dúvida aí, pessoal? Todo mundo legalzinho aí, tá? Tudo de boa, né? Então, bora para a quinta aí. Olha só o que ele te deu aqui na quinta questão. Vê comigo. Vocês resolveram essa questão de número 5 aí anteriormente? Sim ou não? Põe para mim aí no chat aí. Resolveram ela anteriormente? Eu disponibilizei o material para os senhores. Conseguiram resolver ela? Então, analisa comigo aqui o seguinte, ó. Presta atenção. Luísa foi ao teatro, ó, foi ao centro, perdão, de Teresina comprar presente para os seus sobrinhos. Chegando na loja, ela se depara com a sequência de números formando uma progressão geométrica. O que ele te diz? Logo após o gerente se aproximar e lhe informar que o cliente que conseguir resolver o problema vai ganhar um super descontão em qualquer compra. O que ele te diz aqui? Ó, dê a soma dos termos dessa progressão aí. Eita, professor, essa questão aí foi pancada, viu? Olha só, analisa comigo aqui, que esse negócio aqui é bom de se trabalhar. Ó, presta atenção. Professor, qual que é a primeira informação que eu vou ter que coletar? Organiza tudo. Organiza tudo. Tá bom? Então, tu vem comigo aqui, organiza tudo. Ó. Meu primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? Ó? É o 7. Quem é que é a minha razão? Ó? De 7 para 14 aqui, aumentou quanto, pessoal? De 7 para 14, foi multiplicado por quanto? Por 2. 14 para 28, por 2. Então, a minha razão é 2. Agora está faltando uma coisa, ó. Quem é a quantidade de termos aí? Ele te informou a quantidade de termos? Não, ele me informou quem é o último, mas não me disse quantos tem. E ele te pediu a soma de todos os termos também. E aí? Tu tem faltando 2 informações. Dá para resolver isso aí desse jeito? Dá não, professor. Presta atenção, a primeira coisa que tu vai fazer. A primeira coisa que tu vai fazer é descobrir a quantidade de termos que ela tem. Professor, como é que eu vou descobrir? Lembra da minha fórmula? Ó. A minha quantidade de termos é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão elevado a n menos 1. Aí tu presta atenção. Quem é a minha quantidade de termos aqui, professor?
Eu não sei, mas eu sei quem é o último termo. Quem é o último termo? Não é 3.584, não é? Então, tu vem, ó. 3.584 é igual a... Quem é o primeiro termo? Número 7 vezes a minha razão, que é o número 2, elevado à quantidade, que eu não sei quem é, menos 1. Aí tu presta atenção comigo. Ó, Danilão, presta atenção, meu irmãozão. Esse número 7 que está multiplicando, ele passa para o outro lado o quê? Ó? Dividido. Então, analisa comigo. 2 elevado a n menos 1 é igual a 3.584 dividido pelo número 2. Aí tu analisa comigo, ó, 2 elevado a n menos 1 é igual a 3.584 dividido pelo número 2 é igual a quanto, professor? A 512. E aí, pessoal, ó, eu quero que tu relembre uma coisa comigo aqui, ó. Esse lado aqui está em forma de potência. E esse daqui está em forma de número inteiro. Me diz uma coisa, o que que eu tenho que fazer aí? Diz para mim aí do lado aí. O que que eu tenho que fazer? Põe nos comentários aqui o que que eu tenho que fazer com ela para resolver essa questão. Transformar o quê? Eu tenho que transformar esse 512 em potência também. Como é, professor, que eu transformo esse 512 em potência? Meu irmãozão, é só você fatorar ele. Como assim fatorar, professor? É só dividir, ó. Começa por quem? Por 2. 512 por 2, 256. 256 dividido por 2 é quanto? 128. 128 dividido por 2 é 64. 64 dividido por 2 é 32. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Agora, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai contar a quantidade de número 2 que você tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que tu vai fazer? Ó? 2 elevado a n menos 1 é igual a 2 elevado a quantos 2 aqui? Ó? A 9. Aí tu analisa comigo aqui, ó. Esse número 2 que está aqui, ele é igual a esse número 2 que está aqui do outro lado da igualdade? É ou não é, pessoal? É, professor. Então, o que você pode fazer com ele? Ó? Corta e corta. E aí sobrou quem? Ó? N menos 1 é igual a 9. Esse 1 aqui, ó, que está subtraindo, ele passa para o outro lado o quê? Somando. Então, n é igual a 9 mais 1. Então, n é igual a 10. Então, eu tenho quantos termos aí, professor? Eu tenho 10. Agora que eu descobri a quantidade de termos, o que que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou aplicar na minha fórmula para descobrir a soma de todos os termos de uma progressão. E aí, pessoal? Lembra comigo? Qual que é a minha fórmula para a soma de todos os termos de uma progressão geométrica? Como é? Diz para mim aí. Bora lá. Bora lá, grande Jonas. Bora lá, meninas. Professor, eu esqueci. Eu cheguei o resultado Esqueceram? aí, mas eu cheguei o resultado mais usando outro método, mas eu acho que deu certo. Esperar a resposta aí As também. meninas viram esse assunto ontem comigo.
Bora lá, vocês que ainda estão com a mente fresca, meninas. Qual é a formulazinha lá? A soma de todos os termos de uma progressão geométrica é igual a quem, pessoal? Diz para mim. Bora lá. É igual a o meu primeiro termo é igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão, ó, a minha razão elevada à quantidade de termos menos 1. Estão me ouvindo aí, pessoal? Menos 1. Agora sim. Menos 1 dividido pela minha razão menos 1. Aí o cara pensa que isso aqui é coisa de outro mundo. É não, presta atenção. Bora só substituir comigo. Ó. Relembra comigo. A soma de todos os termos é igual. Quem é o primeiro termo daqui? Quem é? É 7. 7 vezes. Quem é a minha razão aqui? Ó? É 2. Então tá aqui. 2. Elevada à quantidade. Quem é a quantidade que eu acabei de encontrar? É 10. Menos 1 dividido por quem? Quem é a razão? É 2. Menos 1. Aí tu me diz, 2 elevado a 10. É a mesma coisa aqui que eu. Que 2... Atenção, espera aí. Que 2 vezes o número 2, ó, durante 10 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí pensa comigo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. Então, aqui tu tem o quê? Ó? Soma de todos os termos é igual a 7 vezes 1024 menos 1. 2 menos 1 não é 1, e qualquer número dividido por 1 é ele mesmo? Beleza, professor. Aí pensa comigo, quanto é 1024 menos 1, pessoal? É quanto? 1023. Então, 7 vezes 1023. Aí tu pensa comigo, ó. 7 vezes 3 é quanto? É 21. Vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Vem 1. 7 vezes 0 é 0. Com 1 é 1. 7 vezes 1, 7. Acabou. A soma de todos os termos dessa progressão geométrica é igual a 7.161. E aí, Danilão? Agora tu trava mais nessa questão aí? Trava nela, Jonas? Agora, as meninas Dá aí, para bora lá. desenrolar, né? Consegui responder ela, professor, mas eu não utilizei essa fórmula aí não, que eu não lembrava, mas deu certo o cálculo que eu fiz aqui. Depois eu quero ver teu cálculo. Professor Wendel, Oi. o divisor de 3.584 é 7, né? Isso. Porque o 7 aqui, ó, tá multiplicando, aí ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. Aqui eu coloquei foi o número 2, é o número 7. Perdão, tá bom? Certo, padrão. Tudo legalzinho aí, pessoal. Tudo só no My Love Matone. Tá de boa aí? Tranquilo. Por enquanto tá, professor. Bora lá, não vamos deixar o sono pegar vocês, não, pelo amor de Deus. Bora pra cima. Bora lá para essa aqui. Essa daqui é pauleira, essa aqui é pancada, ó.
Inclusive, eu também trabalhei ela ontem na mentoria. Por quê, professor? Que trabalhou ela? Eu peguei essa questão no simulado. Tá? Essa questão aqui ela é padrão demais. Analisa comigo o seguinte, ó. Pedro possui 3 parentes: João, José e Maria, cujas idades formam uma progressão. João é mais novo, Maria é mais velha, e o produto das idades dos 3 parentes de Pedro é 1728. Qual a idade de José? Aí tu pensa comigo aqui, pessoal, presta atenção. Você tem quais irmãos aqui? Você tem o João. Ó. Você tem o João. Você tem o José. E você tem a Maria. E a idade dos 3 dá quanto? A multiplicação da idade dos 3? 1728, não é? Ó? A multiplicação da idade dos 3. Aí tu presta atenção comigo aí. Analisa comigo isso aqui. Ó. Quem é que é o primeiro termo aí dessa progressão? Quem é que é o A1? Não é o João que é o primeiro termo dessa progressão? Sim ou não? Aí tu analisa comigo, ó. Do João para o José, ele vai ser multiplicado por quem aqui, ó? Por uma razão. Aí tu pensa comigo. A idade de José vai ser quem? Vai ser o João, que é o A1, vezes a minha razão. E aí me diz uma coisa, do José para chegar na Maria, tem que ser multiplicado por quem? Pela minha razão. Aí tu pensa comigo, do João, que é o primeiro termo, para chegar na Maria, ele vai ser multiplicado por quantas vezes a razão? Ó? 1, 2. Então, ó, razão elevado ao quadrado. Todo mundo vai ser igual a 1728. Aí tu me diz, bem, tu tem A1 vezes A1. Fica como? Ó, a multiplicação dos dois. Se eu tenho A1 vezes A1, fica A1 ao quadrado. A1 ao quadrado vezes A1 fica como, pessoal? A1 elevado ao cubo. Vezes a minha razão vezes razão elevada ao quadrado. Razão elevada ao cubo. Todo mundo é igual a quanto? A 1728. E aí, olha para cá. Esses dois estão elevados ao mesmo expoente. O que eu posso fazer com eles aqui? Diz para mim. Ó, eu posso deixar dessa forma aqui, ó. Não é a mesma coisa? E aí tu analisa comigo. Esse cara aqui, ó, está elevado ao cubo e tem um sinal de igualdade aí para o 1728. O que eu tenho que fazer com 1728? Diz para mim. Ó, retirar a raiz cúbica de 1728. Professor, a raiz cúbica de 1728 é quanto? É 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. E 144 vezes 12 é 1728. Então, o resultado aqui é quanto, professor? É 12. Gabarito letra E. Aí tu me diz, ô, questão pancada, professor, que viagem foi essa?
E aí, grande Danilo? Põe no chat para mim aí, Jonas, Danilo, as meninas, vocês estão tudo calados. Essa questão aí é uma questão complicada, é uma questãozinha padrão, em que você precisa ter uma noção de interpretação bacana para você resolver ela. O cálculo não é difícil, o cálculo é simples, é só interpretar direitinho. Ó. Do João para o José, o João é o primeiro termo, para chegar no José tem que ser o quê? Multiplicado por uma razão. Então, o José é quem? É o João vezes a razão. Do João chegar até a Maria, se para o José chegar na Maria tem que ser multiplicado por uma razão, para o João chegar até a Maria, o João não é o primeiro? Então, é o primeiro. Como ele tem que ser 2 vezes a razão aqui, ó, 1, 2, então ao quadrado. Padrão, padrão. Show! Tu achou mais fácil que a outra, né, grande Danilo? Isso aqui é bacana também. Aquela outra também era legal. Aquela outra só se tornou um pouco mais difícil porque ele te deixou 2 informações faltando. Aqui não, aqui só ficou faltando 1. Agora bora mexer com placa. Vamos mexer com placa, pessoal. Essa aqui tu tem que ficar ligado. Presta atenção comigo aí, ó. Não é difícil, é interpretativo. Vocês conseguiram resolver ela? Põe no chat para mim aí se deu para resolver ou não deu. Essa questão de número 7, quando eu disponibilizei o material para vocês antes, vocês se engancharam nela ou conseguiram resolver ela? Professor, se eu puder só voltar, só para mim ver bem que o negócio na questão anterior, é rapidinho, por favor. Poxa aí. Entendi. Agora eu consegui fazer ela de outra maneira, né? Só para mim saber aqui se era 1728. Deu certo aqui. Valeu, professor. Obrigado. Então, bora lá, pessoal. Bora lá comigo. Vem comigo aqui. Analisa comigo aí, ó. O que o examinador te informou aqui? Pensa só. A partir de 2018, o Brasil modificou o formato da placa dos veículos, seguindo a determinação acordada pelos países do Mercosul. A principal mudança está no padrão visual, que será sempre com fundo branco e a faixa azul na parte superior, substituindo as letras em números. Foi alterado o sistema atual com 3 letras e 4 números. Foi substituído por o sistema com 4 letras e 3 números, conforme mostra o exemplo. E aí, como é que tu vai fazer? Bora para o restante da questão. As alterações do sistema de emplacamento permitirão que a criação de um cadastro veicular compartilhado pelos países do Mercosul, dificultando a falsificação das placas e aumentando a quantidade de placas possíveis de serem criadas, admitindo-se todas as possibilidades. A taxa de aumento em relação à quantidade de placas no sistema antigo é de quanto? Professor, não entendi nada. Relaxa. Presta atenção. O examinador te informou que existia aquela placazinha metálica nossa que tinha o quê? 3 letras e 4 números. E a placa atual agora do Mercosul tem 4 letras e 3 números. Então, quantas possibilidades se tem aí? Presta atenção primeiro. As letras do alfabeto. Vou até colocar aqui, ó, alfabeto. E você me diz uma coisa, o alfabeto tem quantas letras? O alfabeto, ele tem o quê? 26 letras. E os números? Me diz uma coisa. Os números de 0 a 9 tem quantos números? De 0 a 9 tem quantos números? Diz para mim aí. De 0 a 9 tem quantos números? 10. Pois beleza. Então, tu tem o quê? Ó?
10 números. E aí tu vem comigo, ó. Placa antiga, ó. Placa antiga. Como é que funcionava a placa antiga, ó? Com 3 letras e 4 números. Aí tu pensa comigo, 3 letras. Então, ó, quantas letras no alfabeto eu tenho? 26. Não era 3 letras? Então vem comigo, ó, 26 vezes 26. Não era 3 letras? Vezes 26. Não era 3 letras? E era quantos números aí? Era 4 números, ó. Então, para cada número, tu tinha quantas possibilidades? 10. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso aqui é a placa antiga. 26 vezes 26 é igual a 676. 676 vezes 26 é igual a 17.576. Ó, 10 vezes 10 dá 100, vezes 100 dá 1.000, vezes 1.000, vezes 100 dá igual a 10.000, né? Então, vezes 10.000. Dá igual a quanto aí, professor? 175.760.000. Pronto. Isso aqui é a placa antiga. Professor, e a placa nova? Bora lá. Pensa comigo, a placa nova. A placa nova, ele me disse que tem que ser o quê? Ó? 4 letras e 3 números. Então, vem comigo. 26 vezes 26 vezes 26 vezes o número 26 vezes os números, ó, são 3, ó, vezes 10 vezes 10 vezes 10. 26 vezes 26 dá 676. 676 vezes 26 dá o quê? 117.576. 576 vezes 26 dá igual a quanto, professor? Dá igual a 456.976, ó. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1.000, vezes 1.000. Que dá igual a quanto, professor? 456.976.000. E aí, professor, terminei? Foi o que ele te pediu na questão. A taxa de aumento da quantidade possível de placas no sistema antigo, de possibilidades. Me diz uma coisa, quem é o teu total de placas aí? Quem é? Exatamente, Danilo. Quem é o teu total de placas novas? 4 milhões, 456 milhões, perdão, 976 mil, dividido por quanto, professor? Por 175 milhões, 760 mil. E aí, ó, corta, 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 corta. 456.976 dividido por 175.760 dá igual a quanto, professor? 2,6. Então, ó, gabarito letra D. Questãozinha padrão, não é, pessoal? Essa daqui da placa, ela é padrão. Isso daí é. E o Terminar de pior- fazer ela. Terminar de Hã? fazer ela. Terminando de fazer ela, o fiscal tá do lado, pedindo a prova, que o tempo já acabou. Aí é foda, né? Pai, ela não é nem tão difícil, não. O negócio dela é que ela é extensa. Olha o tamanho dessa questão, pô.
Padrão, 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 grande Danilo. Show de bola, meu irmãozão. Bora para a oitava. Essa questão aqui, ó, ela caiu no teu concurso da Guarda Municipal de Timon. Presta atenção nisso aqui. Eu não sei se vocês já resolveram ela. Olha só o que o examinador te disse aqui. Ela não é uma questão difícil. Em uma festa de Natal em que as pessoas se cumprimentam, cada pessoa cumprimenta exatamente 3 pessoas. É possível que nessa festa tivesse 2.019 pessoas? Beleza. Se foram totalizados 3.030 cumprimentos, quantas pessoas havia na festa? De acordo com a pergunta 1 e 2, acima, marque a alternativa correta. Aí eu quero que tu analise comigo uma coisa. Presta atenção. Primeira coisa, ele te diz que em uma festa em que cada pessoa se cumprimenta, exatamente 3 pessoas. Então, tem quantas pessoas nessa festa? Hein, pessoal? Existe quantas pessoas aí? Se cumprimentaram 3 pessoas? Analisa comigo o seguinte, cara. Ó, tu tem bem aqui, ó. Se essa pessoa vai cumprimentar 3 pessoas, ela mesma vai apertar a mão dela mesma? Não, né? 3 pessoas, mais ela que está apertando a mão do pessoal. Então, são quantas pessoas no total? Diz para mim quantas pessoas, pessoal? Quatro pessoas. Por quê? Porque uma pessoa não vai apertar a mão de 3. Aí tu está contando com ela mesmo? Não. Então, são 4 pessoas. Então, pensa comigo, ó. Se são 4 pessoas e ele está te dizendo, é possível que na festa tivesse 2.019 pessoas? Resolve a questão rapidinho aqui, ó. Mata comigo aqui o item de número 1. 2019. Ele pode ser dividido pelo número 4 e dar exato. Me diz uma coisa, pode ser dividido pelo número 4 para dar exato? Pode não, professor. Se o 2019, que é a quantidade de pessoas que ele diz que é possível, não é divisível pelo número 4, que é a quantidade de pessoas que tem aí que apertam a mão das outras, então, meu irmãozão, ó, não tem 2.019 pessoas lá, não. Ó. Então, esse item 1, ó, ele é o quê? Ó? Ele é não. Professor, e o item 2? O que o item 2 está dizendo para a gente? Se foram totalizadas 3.030 cumprimentos, quantas pessoas realmente havia na festa? Me diz uma coisa, cara. Ó, você tem uma pessoa aqui. Vou botar de outra cor. Essa pessoa aperta a mão desse, aperta a mão desse e aperta a mão desse. Quantas mãos essa pessoa apertou? 3. E esse daqui, ó, aperta a mão desse e aperta a mão desse daqui. Quantas mãos ele apertou aí? 2 mãos. E esse daqui aperta a mão desse. Quantas mãos ele apertou aí? 1. 3 mais 2, 5. Mais 1 dá quanto? Dá 6 apertos, né? Um grupo de 4 pessoas faz 6 apertos. Então, se foram 3.000, ó, 3.300, 3.030, perdão, dividido pelo número 6, dá certo? Me diz uma coisa. 3.030
dividido pelo número 6 é quanto? É 50. Ó, porque 50 vezes 6 é quanto? É 300. Sobra quanto? Sobra 3. Aí tem puxa esse zero. 30 dividido por 6 é quanto? É 5. Então, ó, 505 pessoas. Aí tu analisa comigo. Mas aqui, ó, o grupo é de quanto? O grupo é de 4. Então, 505 vezes 4 pessoas dá igual a quanto, professor? Dá igual a 2020 pessoas. Então, aí nesse evento, tinha 2020 pessoas. Então, ó, qual o gabarito correto? Põe no chat para mim. Questão complicada, o cara tem que estar analisando. Ó, gabarito letra E. E aí, agora me diz aí se não ficou mais fácil do que passar manteiga no baseboard. Pegaram o bizu, galerinha? Padrão. Professor, amanhã eu vou ter que assistir novamente. Aí eu tô de folga pela manhã. Você iria disponibilizar essa aula pela manhã? Que horas? Entendeu? Eu vou botar ela para botar no drive ainda hoje. Pois pronto, pois amanhã eu já aproveito para assistir de novo. Padrão, padrão. Então, bora lá. Ó a próxima. Em um hospital no fim de semana, ficam de plantão 3 médicos e 4 enfermeiros para um determinado procedimento. É necessária uma equipe, ó. Presta atenção, uma equipe com 2 médicos e 2 enfermeiros. Quantas equipes diferentes podem ser formadas? Meu irmãozão, tu tem um grupo de médicos. Tu tem quantos médicos aí? Você tem 3 médicos. E você tem 4 enfermeiros. Me diz uma coisa, como é que você resolve essa questão aí? Calcula a combinação de cada um, depois você multiplica. Como assim, professor? Meu irmãozão pensa comigo o seguinte, ó. Se eu tenho 3, eu quero escolher quantos médicos? Eu quero 2. Então, ó, a combinação de 3 para 2. 3 vezes 2 é quanto? É 6. 6 dividido por 2 é quanto? É 3. Então, aqui para médicos é 3. Exatamente. E para enfermeiros, professor, quantos enfermeiros eu tenho? Eu tenho 4. E eu quero quantos? Quantos enfermeiros? Eu quero 2. Então, ó, combinaçãozinha 4 vezes 3, 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 é quanto? É 6. Aí tu vem, ó, 3 vezes 6 é quanto, professor? É 18. Qual o gabarito? Gabarito letra A. Padrão. De boa, não é isso? Então, bora lá para a questãozinha de número 10. Essa questão aqui, ela caiu no concurso do Corpo de Bombeiros. Analisa comigo aí ela aí, ó. Baltazar é o artilheiro do foguinho e tem se especializado em cobrar faltas. Sabe-se que a probabilidade dele fazer um gol cobrando a falta é de quanto, professor? É de 50%.
Qual a probabilidade de Baltazar fazer exatamente 2 gols em 5 cobranças de faltas? Cara, tá bem que o Baltazar. E aí ele tá jogando bola. E aí ele tem 5 cobranças de pênalti, de falta, perdão. E ele quer o quê? Ele quer acertar 5. Me diz uma coisa, quantas formas, quantas combinações, maneiras dele fazer esses 2 gols em 5 cobranças? Isso daí é o quê, pessoal? É uma combinação. Ó, uma combinação em um total de 5, eu quero 2. Então, ó, 5 vezes 4, 2 vezes 1. 5 vezes 4 é igual a 20. 2 vezes 1 é igual a 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Ó. Só que a quantidade de combinações que ele tem de fazer esses 2 gols em 5 cobranças. E a probabilidade dele acertar é de quanto? Ó, 50%. Corta um zero, corta um zero. A gente pode simplificar, não pode? Simplifica pelo número 5 em cima, simplifica pelo número 5 embaixo. Então, ó, 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. Então, a probabilidade dele acertar é 1/2. Aí tu me diz uma coisa, ó. O primeiro pênalti dele acertar é 1/2. O segundo pênalti aqui, que é a segunda falsa, a probabilidade dele acertar é quanto? 1/2. O terceiro é 1/2 também. O quarto é 1/2 também. E o quinto é 1/2 também. Então, no total, quanto é a possibilidade dele? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a 1. 2 vezes 2 dá igual a 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. Então, ó, 1 para 32. Aí tu analisa comigo. Se ele tem 10 possibilidades de cobrar esses pênaltis e a probabilidade dele aqui é de 1 em 32, então, ó, 10 vezes 1 dá 10. 10 dividido pelo número 32 dá igual a quanto, professor? A 0,31, 0,3125. Como ele quer em porcentagem, você vai lá e multiplica pelo número 100. Que aí fica quanto, professor? 31,25%. Qual o gabarito? Gabarito letra B. Questãozinha do concurso do Corpo de Bombeiros aí. Foi cobrada.